Deixa eu abrir a rádio aqui. Olá a você que está nos vendo pelo live do Facebook, a você que está nos escutando pela web rádio Dimensão. Uma boa tarde. Eu sou o Carlos Alberto Saad. Boa tarde. Eu sou Fabiana de Tomás, faço parte da equipe Dimensão e a gente está aqui hoje para mais uma live junto com a nossa web rádio. Se você não conhece ainda, entra lá depois, a gente vai postar o link embaixo da live, porque tem muitas programações que nós já fizemos, mais de 100, de diversos assuntos, e se você quiser saber mais, conhecer mais, entra lá. A gente vai deixar o link no final dessa live. E é isso. É legal que cada vez que nós fazemos uma live, hoje inclusive atrasamos 5 minutos por causa da internet, aqui estão consertando a internet, aqui de manhã ficamos sem internet, aquelas coisas todas. E aí, Fá, eu tive uma ideia, tive um insight muito legal em relação do que nós podemos fazer, até mesmo para que, se acontecer isso, a gente já talvez deixar algumas coisas gravadas. É gostoso fazer ao vivo, né? Mas de repente a gente pode deixar alguma coisa gravada, porque podemos correr o risco, né? O que você achou disso? Eu acho que é muito interessante, porque você puxou o link do nosso encontro, nossa rádio de hoje, que é Insight. Isso é legal, beleza. E, na verdade, você nem sabia que ia ser esse assunto hoje. De Insight, não. Não, porque nós estávamos correndo atrás de internet. Como normalmente nós temos programação de assunto, como na última rádio, também na última rádio, lembra, nós entramos aqui, qual é o tema que nós vamos? Sei lá, vamos falar. E é gostoso passar alguma coisa de conteúdo. E é gostoso que quem está assistindo, pelo menos assim, já tive alguns feedbacks, algumas coisas que nós falamos, caem fichas, a pessoa entra numa reflexão. E aí tem isso é muito legal. Eu gosto demais. É engraçado como a gente começa a usar algumas palavras e não buscamos realmente a definição do que elas são. Principalmente quando a palavra é uma palavra estrangeira que entra na nossa linguagem, fazendo até parte do nosso dicionário depois de um tempo, com um propósito, mas mesmo assim a gente não se ocupa ou não se preocupa em ir buscar a real definição dessa palavra. Isso acontece com diversas palavras e aconteceu também. Desculpa. E aconteceu também com essa palavra insight. É óbvio que você está me ouvindo e você deve ter um pensamento, uma definição própria sua do que é insight. Opa, desculpa. Mensagem aqui, eu não estou conseguindo entrar na rádio. Calma, vai devagar. Quem não está conseguindo entrar? Não, porque às vezes o som não está legal, o pessoal avisa, tá? Então, mas aqui foi só que não estava conseguindo, mas já deve conseguir assistindo a gente. Clica de novo lá no Facebook, o pessoal que tem no WhatsApp, que tem o link, e tenta de novo, porque às vezes a internet dá uma patinada e você não consegue entrar. Ou enfim, voltando. Você deve ter uma definição própria sua do que é insight. Assim como todas as palavras que a nossa linguagem, que nós aprendemos desde pequeno, a gente vai criando definições próprias de acordo com as nossas experiências do que aquela palavra significa. O que eu quero conversar, o que a gente quer conversar hoje é o quanto essa palavra tem um significado importante e o quanto isso acontece no nosso dia a dia sem a gente nem mesmo se perceber. O quanto insight é uma coisa natural e espontânea e acontece. E mais, você pode estar mais atento e até estimular que esses insights aconteçam. Você está falando expandindo sua visão, né? Expandindo o pessoal que saiu do Expandindo. Ontem tinham algumas dessas pessoas, esses treinandos lá na reunião. Impressionante como eles estão. Primeiro, eles estão muito zen, né? Isso é muito legal. Todo mundo, então, assim, como dizem eles, parece que eles estão dopados pela vida. Assim, muito gostoso. Mas estão com eles falaram em termos de intuição. Estão com uma intuição mais aflorada. E aí que a gente vai fazer uma distinção. A diferença entre insight e intuição. Porque são coisas diferentes. Muito bom isso. São coisas não completamente diferentes. São parecidas no mecanismo, mas que são distintas na sua mecânica, em como elas acontecem e ocorrem. Ramada que saiu do treinamento está aí. E é óbvio que a inspiração desse tema vem desse final de semana, que foi um final de semana realmente muito produtivo, de muita permissão, de muito aprendizado,
com pessoas que realmente decidiram mergulhar e descobrir o melhor de si e descobrir as suas potencialidades, né? Coisas que eles nem imaginavam. Você que está aí escutando, assistindo a gente, manda a sua experiência nos comentários, diz um pouquinho de como você está se sentindo, escreve aí para as pessoas poderem entender um pouco o que é o Expandindo. Às vezes a gente fala dos treinamentos e as pessoas falam assim, vai lá que é bom, vai lá e faz. Mas não existe nada melhor do que você mostrar o que aquilo serviu na sua vida. Qual foi a diferença que aquilo fez para você? E se a pessoa acreditar que ela pode também experimentar aquilo bom que você está vivendo, ela vai se embrenhar, mergulhar em ter essa oportunidade de participar de um treinamento, de um workshop ou de uma palestra, enfim, não importa qual seja a forma como você conquistou o autoconhecimento, com que você teve a possibilidade de encontrar com você. Se você disser para ela qual foi a sua experiência e ela achar que realmente é válido, ela vai comprar porque ela vai desejar ter e sentir aquilo que você está tendo, vivendo e sentindo. Até mesmo porque nós somos, na minha opinião, suspeitos demais para poder falar em relação aos treinamentos. Claro, nós fazemos aquilo que amamos e fica difícil falar, vai que é bom. Claro, vai que é bom. Nós sabemos o quanto pode ter transformações na vida do ser humano. Porém, o melhor é você escutar realmente quem saiu do treinamento, falar bem ou falar mal. Gostei ou não gostei, se gostou, o que gostou, se não gostou, o que não gostou. Isso é o bacana. Até nós temos assim, claro que é difícil você ver alguém falando que não gostou, principalmente do Winner Trend em diante. Entretanto, é uma situação legal. Mas quando você fala de insight, Fá, eu tive um insight. Quantos insights nós temos? Eu estou andando no carro e tal, estou olhando para o nada, para o vazio. Eu sei que olhando para o vazio, eu já estou em estado de expansão de consciência. Mas de repente veio aquela ideia, veio o que a gente chama de insight, veio aquele tchan. Então, você olhando para o nada... Gosto do seu então. Então, você olhando para o nada, é um insight ou uma intuição? Olhando para o nada... Depende de onde vem essa informação. Quando, por exemplo, se eu estou olhando para o nada e vem uma informação, vem uma ideia, para mim isso é insight. Intuição é quando vem uma mensagem com uma sensação. Não sei se você vai explicar isso, mas vamos lá. Insight é quando do nada você tem um estalo e uma solução para alguma coisa, alguma questão que você está tendo. E às vezes a gente até se esquece e fala, putz, é isso. É uma coisa repentina, mas que vem com a compreensão ou solução de algum problema, alguma questão. Isso é um insight, é você despertar para todos os recursos que você já tem e os conhecimentos que você tem, porém, no dia a dia a gente se esquece que tem esses conhecimentos, a gente se esquece que tem essas soluções no mundo de dentro, aqui dentro, com todas as experiências que nós já tivemos. E aí você está lá andando, estava precisando resolver uma questão, por exemplo, de mandar entregar um produto que você precisa entregar, mas que pelo correio não vai chegar. Vou dar um exemplo assim. E aí, de repente, você tem várias outras possibilidades, mas você não está conseguindo encontrar algo que seja adequado para poder atender aquele cliente, especificamente. E aí você está andando pela rua, você vê uma moto, de repente passa um ônibus, aí te dá um clique, fala, caramba, eu posso mandar por uma transportadora de ônibus. Isso é um insight. Você tem uma questão, um problema, e aí algo do mundo externo te dá um clique que você se lembra que existe uma possibilidade interna, porque você já conhece isso, de resolver a solução. São gatilhos, vamos dizer assim. Aparece um gatilho que te desperta você alguma coisa. Você tem um clique, dá uma tipo assim, o fio estava meio separado, liga, você relembra do conhecimento, das possibilidades e pronto, insight. E a intuição, né? O que é a intuição? A intuição, esse termo intuição, está mais ligado a algo que não é muito da nossa experiência, mas sim que é da experiência do mundo. E que nós estamos conectados com tudo à nossa volta, recebendo informações e transmitindo informações. E quando a gente fala de intuição, a relação de presente, passado e futuro se perde, porque você não tem no pensamento isso claro, delimitado. A gente tem isso muito fisicamente aqui no planeta Terra, a gente, né, falando no físico, na matéria, no 3D. Mas no pensamento isso não é firme. E mesmo conectado a um conhecimento que você já tem, a intuição vem como uma luz
mas não ligada àquilo que você já sabe, aquilo que você pode sentir, aquilo que te traz uma informação com todos os sentidos. Ligado, sim, à emoção e sentimento algumas vezes. Outras vezes ligado a você, a percepção num geral. Quer ver um exemplo? Mulheres, mães. Poxa, quanto uma mãe tem intuição, principalmente em relação ao filho. Poxa, ele está lá, de repente a mãe sente alguma coisa que o filho está em perigo, ou que o filho precisa daquilo. A mulher, ela tem muito mais essa parte intuitiva. Mas a gente fala só da questão da mulher ser mais, na verdade, o homem e a mulher têm a mesma capacidade. Sim. A mulher usa mais. Isso é uma capacidade animal, não é nem humana, é uma capacidade do animal. O animal tem isso, essa conexão com a natureza muito forte. Ele percebe tudo muito fácil à sua volta. É que a mulher, ela é estimulada a desenvolver isso. Claro. Enquanto o homem, hoje já nem tanto. Hoje é uma coisa que está disseminada, que as pessoas estão aprendendo, né, o poder da mente, quanto você é capaz de usar o seu pensamento a seu favor, enfim. Que não é o nosso tema de hoje. Mas hoje os homens estão sendo estimulados, mas há muito tempo atrás, homem que tinha intuição era coisa que não era coisa de homem. Intuição era coisa de mulher. Não era só coisa de homem, mas era considerado bruxo. Aí sai daqui que o cara é bruxo, é estranho. Mas deixa eu dar um time aqui. Olha, alguns feedbacks. O Alex Ramada, que eu falei que... O Ramada, né, acabou de sair do treinamento, disse: para mim o EV significou enxergar o outro lado da vida, saindo um pouco do racional e realmente entender o poder da mente. Está começando, Alex, é a ponta do iceberg, mas é isso aí mesmo. E a Daniele Félix, tenho tanta coisa para partilhar sobre o Expandindo, aí deu risada e falou: sou bem esse tipo aí, faz que é bom. Não tem outro jeito, né? Porque não tá. Ed, tá aí, o Silvio, o Vivi, Rafael Eringer, e pela rádio, olha, nosso grande amigo Rafael Aguiar está por aí também, e outras pessoas que eu não consigo identificar aqui. Ainda não listaram, só estão ali, mas não apareceram o nome. Continua. Ou seja, a mulher, ela tem isso por conta da própria cultura que a gente está desenvolvendo e buscando desenvolver hoje. Uma coisa que é interessante, vamos fazer essa comparação aí do insight, da intuição, usando a mulher e o filho como exemplo. Uhum. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Rafael escreveu aqui o seguinte: ainda estou meio dormindo, porque já passaram seus 4 dias, né? Mas já estou enxergando coisas que não imaginava. É por aí mesmo. É legal ver o mundo de uma outra maneira. Nós estamos acostumados a ver aquele mundo só de um jeitinho, e quando nós ampliamos esta maneira de ver o mundo, muita coisa muda. Troca lente, né? Porque nós conseguimos ver um pouco além, entender um pouco além. É gostoso entender o próximo. Por isso existe uma sequência de treinamentos. No Expandindo, você começa a compreender um pouco mais o mapa não é território. Quando nós falamos de mapa, poxa, que legal, só na comunicação. É muito mais profundo do que normalmente as pessoas imaginam. Então, assim, é interessante isso, porque nós começamos a reagir ao mundo de uma maneira completamente diferente. E, claro, com muito mais intuição e abertos aos insights. Vou pegar esse exemplo da mãe, que fica bem claro, eu acho, para a gente falar a diferença entre insight e intuição. Então, vamos lá. A criança está dando uma dificuldade danada para comer. E a mãe está lá desesperada, porque já fez todas as brincadeiras, o aviãozinho, sem aviãozinho, e já foi tudo, todas as psicologias possíveis que ela conhecia, supostamente ela já fez. E aí, de repente, ela está sentada assistindo um filme ou lendo um livro. E aí ela tem um clique e fala: meu Deus do céu, se eu fizer uma comida mais colorida, meu filho gosta de colorir, e a gente montar um desenho com a comida, talvez ele coma. Isso é um insight. Uhum. Ela teve um clique, ela usou os conhecimentos e experiências que ela já teve para trazer uma solução para o problema da comida. Agora, a intuição é aquela mãe que está dormindo e acorda do nada à noite e resolve ir até o quarto do filho e coloca a mão nele, e aí quando ela chega lá ele está com febre. Isso é intuição. Você está conectado com o outro e com o universo, recebeu uma informação e aí você tem uma sensação, um pensamento que te traz algo para você agir. E aí você age e descobre que aquilo que você estava pensando realmente era algo importante. Conseguiram perceber agora a diferença? Acho que ficou bem claro agora, né? A diferença do insight e a diferença da intuição. O que acontece é que essas duas coisas se misturam muitas vezes, e a intuição é muito engraçado, porque as pessoas do Cérebro Disponível perguntam assim: mas como que eu vou saber o que é intuição e o que é meu pensamento? A gente, na verdade, sabe. Porque a intuição é algo que você vem
do nada, sem você estar pensando em nada, sem você ter problema algum, e de repente vem aquela sensação. E às vezes nós nem sentimos a intuição. Algo acontece no mundo externo com essa conexão que faz com que a gente tenha uma mudança de comportamento e até às vezes de não enxergar coisas para que a gente possa se preservar. Um exemplo disso é o seguinte, da chave. Vou dar o exemplo da chave. Eu sou ótima para dar exemplo da chave, porque eu só... Se tem uma coisa que vocês não podem deixar a Fabiana responsável é por chaves. É uma coisa impressionante. Mas, enfim, sabe aquele momento que você está apressada para sair por algum motivo, tem um compromisso, não pode faltar, e cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? A chave de sair? Impressionante. Mas, enfim... Epa. O Carlos quer muito fazer eu me ouvir hoje e ele se ouvir também. Eu posso fazer que tem vida própria esse troço aqui. E aí você procura e 5 minutos, 10 minutos, meu Deus, onde eu coloquei aquela chave? Eu não acho, eu não posso me atrasar, eu não posso. E aí, de repente, depois de uns 15 minutos, você respira e fala, peraí, deixa eu pensar. E você abre o olho. Aí o marido encontra a chave. E não, a chave estava em cima da mesa o tempo todo. Você olhou para a mesa 5 vezes. Você não enxergou a chave. Às vezes, isso é uma maneira de que você está tendo uma intuição sem ter o pensamento, mas te preservando. Olha, não é a hora de você sair. Dá uma enrolada aí que você vai sair depois. E eu já ouvi relatos, já vivi isso. Muitas pessoas que aí, de repente, saem naquele trajeto, tem um acidente grave, ou aconteceu alguma coisa, por exemplo, na garagem do prédio, um assalto, e a pessoa fala, caramba, se eu tivesse saído no horário, isso teria acontecido comigo. Tem vários casos, em acidentes como o da TAM, lá atrás, naqueles incêndios, pessoas que iam fazer alguma coisa, de repente, não vou naquele momento. Parece até uma autossabotagem, né? Não vou naquele momento. Mas, voltando, esse negócio da chave, ele transmite esse esquecimento da chave. É geneticamente transmitido. Eu sou um cara chato para a chave, né? De não perder a chave. Tanto isso que... Pô, cadê a chave? A chave estava na minha mão, a chave. Você lembra disso? Isso aí foi, na verdade, um hábito. Um hábito gerado porque, como eu sempre perco a chave, aí vira uma forma de você transmitir para o outro o padrão. Como a Fabiana sempre pede a chave e a chave sumiu, quem perdeu a chave? A Fabiana. E a chave estava na mão dele. Só para descontrair essas brincadeiras. Você conseguiu entender agora bem a distinção entre uma coisa e outra? E qual é a ideia de hoje? É você compreender que não importa qual desafio, qual problema, qual questionamento que você esteja passando, a maior parte dos conhecimentos que você precisa, e não digo nos conhecimentos em termos de conhecimento técnico, mas conhecimento no sentido de autoconhecimento, de percepção de vida, de estratégia, de emoções, de recursos internos, você já tem. Praticamente todos, se não todos. E aí o que acontece? Você precisa ter o insight de despertá-los. E como você faz isso? Estimulando. Quando você tiver uma questão, um problema, a solução precisa estar aberta. Você precisa deixar abertas as portas para a solução. Se você ficar só pensando no problema, vamos pegar a questão do correio de novo. O cara só, não, porque o correio não dá, então eu já vou desistir, já vou ligar para o cara, falar que não dá para fazer essa venda e tá resolvido. Você fechou a sua mente, os seus pensamentos, para gerar oportunidades de solucionamento. Então, o insight só vai acontecer se você for mais cético nas coisas, se você for mais aberto para pensar de maneira diferente aquilo que você está acostumado. O insight só vai acontecer se você estiver disposto a perceber e a entender que existem soluções para aquele problema. Existem algumas técnicas, né? Uma delas, por exemplo, é desfocar daquele problema para deixar a coisa acontecer. Respira fundo 3 vezes, normalmente isso ajuda bastante. E aquele tempo, conte até 10, respire 3 vezes. E sua tia Luza, né? Está assistindo você e falou que assiste sempre. Ela assiste toda a rádio. Isso é legal. Beijo, tia. Isso. Então, assim, é muito bacana isso quando nós começamos a entender este processo e usar uma grande máquina que a natureza nos deu, que é o nosso cérebro.
E aí você fala, nosso cérebro e a nossa mente, fazer com que a mente faça o cérebro funcionar. A mente e o cérebro são coisas diferentes? Sim, o cérebro está aqui. Onde está a sua mente? Eu estou buscando essa resposta até hoje. Então, assim, é muito legal. E é legal... Quem encontrar, por favor, nos comunique. Nos avisa. Então, assim, é muito bacana quando nós conseguimos, com poucas técnicas, encontrar resultados. Por exemplo, por que algumas pessoas acontece que têm algum problema para resolver no dia seguinte e vão dormir e sonham com a solução? Você fala, poxa, como acontece isso? Acontece porque a nossa mente trabalha em função de te dar resultados, de te dar opções. Se você estiver aberto para a possibilidade da solução, senão você vai dormir e vai sonhar a noite inteira com um problema que está cada vez pior, né? O seu problema vira literalmente o pesadelo. Porque depende de como você está disposto a olhar para isso. O Renatinho, ó, já está com o pensamento firme aí, sininho dever. Pela 15ª vez, Renatinho, mas não tem problema. Com certeza é só falar com o Fabiano. Ele nunca foi do EV. Nunca foi do EV? Não. Então, o próximo EV abre aí já, de repente o Renatinho com a gente no próximo EV. O Renatinho nunca foi do EV? Não. Você está brincando. Ô, Renatinho, que coisa isso, hein? Bom, o Carlos me fez perder totalmente o meu caminho agora. Abre no insight. Tum. Isso. Bom, meu insight é o seguinte. Como você desenvolver isso ainda mais? É desenvolver conhecimento sobre si. Daquilo que você já tem, daquilo que você possui, dos seus recursos. Compreender em quais situações você pode usar esses recursos. Quais são as atitudes que você toma que te trazem maiores resultados melhores. Quando você está lidando com um problema, em qual estado você se coloca de melhor maneira para conseguir observar essa solução. E através de várias vivências e várias técnicas, a gente consegue estar mais aberto para esse contato interno, para essa percepção dos nossos pensamentos, não de forma racional, mas de forma a compreender todo o diálogo interno que nós vivenciamos todos os dias de maneira clara e nítida, sem virar aquele burburinho, aquela bagunça de pensamentos que você se confunde e não sabe nem para onde vai. E pensando, né, a gente está sempre buscando, e a gente disse na última live e nas outras que a gente está trazendo um montão de novidades para você que ainda não faz parte da nossa família, que a gente chama que as pessoas que já vieram, fizeram qualquer treinamento nosso, o Inner Training primeiro, mas mesmo quem já fez um workshop ou participou de uma palestra que fica próximo, é a família Dimensão, está próximo. Nós gostamos de compartilhar isso de uma maneira muito, não familiar, mas é que o vínculo, a união, a vontade de estar próximo, para um compartilhar com o outro, para um aprender com o outro, para você estar com pessoas que pensam como você, em sintonia com você, é muito legal ter essa conexão, esse acordo, né? Um acordo meio que de almas que acaba acontecendo a cada treinamento dentro do salão. Se você já faz parte, a gente já tinha dito um monte de coisa, mas se você não faz parte, e eu tenho certeza que vai ter um momento certo de você adentrar os nossos salões, vir conhecer o nosso trabalho bem mais de pertinho e vivenciá-lo, colocá-lo bem na prática no dia a dia, a gente também traz novidades. Sim. Que são as rádios, a gente já tem funcionando toda semana, a princípio toda semana, tem lá no nosso site uma página que chama Inspire-se, que traz ou um artigo, ou uma dica de filme, ou uma dica de livro, toda semana, às quintas-feiras, geralmente pela manhã, hoje a gente teve por conta da internet uma pequena falha, tem já um artigo novo, algo novo. Entra lá no www.dimensãonet.com.br e você vai entrar na página Inspire-se. E ali você vai encontrar toda semana um conteúdo novo que talvez você lendo, você assistindo filme, ou ouvindo um podcast, um vídeo nosso, você vai ter um insight que vai trazer algo de bom para solucionar as suas questões aí no seu dia a dia. Então essa é uma das novidades. A outra novidade é que agora, todos os meses, nós vamos ter um encontro em São Paulo chamado de Happy Insight. Ou seja, é o happy hour para você desenvolver
a sua capacidade, né, o seu autoconhecimento, a sua capacidade de compreender os seus pensamentos e ter os insights no seu dia a dia de maneira mais clara e mais rápida, para que você solucione mais rápido as suas questões. E como a gente faz isso? Através de ferramentas, desenvolvendo o seu diálogo interno, desenvolvendo as suas percepções sobre você, o que você já sabe, o que é conhecimento para você, trabalhando as emoções, trabalhando seus sonhos, seus desejos, enfim. Cada encontro um tema diferente para você adquirir um novo conhecimento, um novo autoconhecimento, ter um novo contato com você para estar de bem com você e assim poder ter relacionamentos melhores e a vida ficar muito mais leve e muito mais fácil. Esse primeiro vai acontecer agora dia 11/4, às 19h30, na Rua Cancioneiro Popular. Eu não me lembro o número, mas eu vou colocar embaixo aí depois nos comentários. Você não precisa ser dimensionado para fazer parte desse encontro. Vai ser muito bom e as vagas são extremamente limitadas. Já foram preenchidas, né? Eu tenho 1 ou 2 vagas só, eu só preciso a confirmação de ontem. E essas 2 vagas, na verdade, eu abri essas vagas a mais a pedidos. Mas pode fazer o seguinte, caso tenha alguma desistência, a pessoa deixa o nome para que uma lista de espera, sim, claro. Tem o espaço ele não cabe mais do que isso, e até mesmo pelas dinâmicas, né? Isso é interessante. Porque, pelo menos fica avisado, as pessoas têm interesse, deixa o nome, se não for nesse, vai no próximo. A gente já deixa uma inscrição. Uhum. E provavelmente esses encontros acontecerão todas as segundas, terças-feiras do mês, né? Para que a gente mantenha um padrão e até você já falar, na segunda terça-feira do mês eu não posso marcar nada porque já é meu compromisso comigo. É o compromisso comigo, um compromisso que eu vou colocar para mim, para eu cuidar de mim, para encontrar pessoas, conversar com pessoas diferentes, aprender mais. Essa é a ideia do Happy Insight, é realmente sair da rotina, desestressar, mas de uma maneira produtiva, para você trazer algo para si que vai fazer muito, muito bem. Tem interesse, só passar mensagem que a gente responde. Ou passa a mensagem, se você preferir, pode mandar um e-mail para fabiana@dimensãonet.com.br, que assim que eu receber, eu já te respondo. Você que já confirmou a sua vaga, que foi lá no evento, já colocou lá, é importantíssimo que você realmente confirme e esteja presente, porque tem um monte de gente querendo ir, de repente você está usando, né, o espaço do outro. Então eu peço, por gentileza, que você faça esse compromisso com você e comigo, para que a gente tenha uma noite bem produtiva e muito gostosa. Deixa eu pegar uns comentários aqui do Ed. Ele diz assim, engraçado esse lance de dormir e sonhar com uma solução. Antes isso acontecia comigo, eu não sabia por quê. Depois do Expandindo Sua Visão, me deito e boto as tagarelas. Se você não sabe o que é tagarela, venha conhecer. Ao invés de ficar me importunando, focadas em buscar a solução enquanto durmo. Isso é gostoso. E funciona, ele está dizendo. Aí vem o Emerson, né? Vivi isso também, acontece muito comigo e nem me assusto mais. Aí o Renatinho, expandindo a experiência da descoberta da nossa consciência, com certeza, né? Isso é legal. É a expansão da sua própria visão. E aí vem, sou uma excelente companhia, aí o papo entre eles aqui que estão conversando a respeito, entre os treinandos, né? Então vão se encontrar, não vão se encontrar. Mas é legal todas essas experiências, porque realmente algumas pessoas elas se assustam com o poder que tem, poder pessoal. Quando nós trabalhamos no Inner Training Questão de Honra, que é o primeiro treinamento, e a pessoa sai de lá se sentindo forte, ela nem imagina o que acontece, qual o processo interno que foi mexido para que ela saísse de lá acreditando mais em si e muito mais em si. Aí entra no Expandindo Sua Visão, onde a pessoa começa a entender esse processo. E é tão gostoso, algumas pessoas, né, pelo menos foi para mim assim, algumas pessoas nós vemos que acontece isso também. Esse processo de descoberta é tão gostoso porque mesmo que o mundo ele brigue com a gente, é muito difícil nós sairmos do eixo quando nós conhecemos, quando nós conseguimos conhecer como nós funcionamos e da maneira correta e mais adequada para responder ao mundo e aí ter uma maior qualidade de vida. Quanto mais você conhece, mais fácil fica. Sim. Mais agradável é você lidar com as dificuldades.
Você fala, Fabiana, é agradável lidar com as dificuldades? Não é que seja agradável, mas seja menos pior, não é? Sim. A ideia de hoje, só para a gente retomar, se você entender o que é insight e o que é intuição e conseguir ampliar, né, os seus pensamentos e as suas ideias para estar mais aberto às possibilidades, às soluções e ao que o universo, o mundo tem a te dizer, com certeza você vai descobrir um novo mundo. Porque é um mundo muito mais claro, muito mais objetivo e você muito mais no controle de todas essas situações. Ó, a Daniela está dizendo que é restaurante Cancioneiro, Cancioneiro Popular 164. É, restaurante Cancioneiro, na rua Cancioneiro Popular 164. É um restaurante de esquina na rua Cancioneiro Popular. E o Renatinho está querendo saber se você pode falar um pouco sobre as partes. É até interessante, mas antes disso eu quero agradecer ao Zanel, Rodrigo Zanel, que eu falei, ele estava no Mato Grosso, eu falei, traz um jacaré, já que não dá para trazer uma garça, um jacaré, né? Que a garça é mais difícil, ele trouxe o jacaré, ó. Eu adorei, muito legal. Viu, Rô? Já roubei ele, vai ficar aqui na minha mesa. Então tá aí o jacaré. Para me proteger, que é um animal que eu uso muito. Você que já fez Expandino, que já entende o que eu vou falar. Então ele vai ficar aqui, ó, na minha mesa, do meu ladinho. Já roubei para mim. Fazer o quê, né? Não tem problema. E o Renatinho quer saber a respeito de partes. Bom, Rê, a gente vai fazer o seguinte, vamos combinar de falar sobre isso no outro dia. Pode ser. Né? Até olha, porque... É uma ferramenta bem interessante. Até porque a gente falar de diálogo interno e partes internas dá um tantão de tempo para conversar sobre tudo, até para conseguir as pessoas... Vocês que já têm um conhecimento, rapidinho vocês pegam, mas a ideia é que todas as pessoas possam ter acesso a esses conteúdos e aprenderem com ele. E eu preciso vir detalhando isso. Na verdade, acho que nenhum dia seria mais do que um para a gente conversar sobre isso, sobre as partes dos diálogos internos. Esse final de semana a gente trabalhou duro e muito legal, que a gente teve experiências ótimas com essa ferramenta. É mesmo? Bacana isso. Inclusive, dentro desses Happy Insights, a ideia é trabalhar isso também, o diálogo interno. O autoconhecimento... Talvez o que você possa fazer, Fá, é pelo menos dar uma explicação do que seria esse diálogo interno, essas vozes internas, esse trabalho de passe. Pelo menos, claro que... Eu já comentei isso algumas vezes em algumas das... Fizemos já algumas rádios, inclusive teve uma rádio falando específica disso. Eu vou, então, só para responder o Renato, eu vou dar uma introdução aí para você, o que seriam as partes. Imagine que você, desde que você foi concebido, tem lá várias experiências suas, segundo por segundo. E cada segundo tem impresso um você, que viveu aquele segundo. Então tá lá, como se fosse uma máquina para poder fazer um filme. Sabe como faz um filme, né? De uma historinha, antigamente. Era um monte de desenho que aí você ia fazendo passar rapidamente, aí tinha movimento e virava o filme. Quadro a quadro. Exatamente, isso é a nossa história de vida. Então, cada segundo é impresso um você. E esse você, impresso esses segundos todos, de toda a sua vida, você pode depois calcular quanto dá da sua idade de hoje, do momento da sua concepção, que é a idade de hoje, mais os 9 meses, ou 7 meses que você ficou lá dentro do útero materno. Todo esse conteúdo, esse processo, essa vivência, são as suas partes, são os vocês que aprenderam a ser quem você é hoje, que escolheram ser quem você é hoje e que fazem com que você tenha os comportamentos e atitudes que você tem hoje, inclusive os sentimentos e as emoções que você também sente hoje. Ah, Fabiana, que estranho, então quer dizer que tem um monte de mim aqui que me forma? Exatamente isso. Somos compostos de muitas partes. E essas partes são experiências. Algumas experiências mais marcantes da nossa história, que estão ligadas às nossas crenças e valores, aos nossos traumas, às decisões tomadas, essas são, como eu disse, até brinquei no último treinamento, são o alto escalão. Elas permanecem presentes no nosso diálogo interno quase que todos os dias. Falando e na hora de tomar decisão. Peraí, Fabiana, o que é isso? São esses pensamentos. Quando você pensou assim, Fabiana, o que é isso que você está falando? Você está louca? É uma partezinha sua aí, um você que viveu uma situação,
ouvindo algo e duvidando do que alguém estava dizendo sobre um determinado assunto. E aí você tem esse você te alertando. Ou aquele que está falando assim, nossa, é verdade, né? Faz sentido isso. Agora eu estou entendendo algumas coisas. É um outro você que está lá te lembrando de que no seu contexto de vida, em toda a sua história de vida, esse conhecimento novo faz sentido. Porque para aquele você faz sentido. O pessoal está falando divertidamente. Perfeitamente, é isso aí, divertidamente. Esse desenho, quem não assistiu, assista. Porém, você imagine depois, quem já assistiu, imagine dentro disso, do desenho, a pessoa, a menininha, ter acesso à conversa com aquelas 5 pessoinhas que ficam ali dentro do divertidamente, ou seja, com as suas emoções. Ali ela colocou com emoções, mas você imagina ela comandar as 5 emoções. Como é que ficaria? Este é o processo interessante de descoberta, porque funcionamos assim, e muito mais. Ali, claro, foi um desenho mostrando, fantástico desenho. É incrível, é incrível. Divertidamente é recomendadíssimo para todos. Todos? Inclusive crianças, tá? Você recomenda para criança? Não, criança pode assistir. Para criança é muito, muito legal, porque a criança está muito, principalmente antes dos 8, né? Ela está muito aberta para formar as crenças dela, né? O que ela pensa, o que ela acredita. E quando ela olha para aquilo e vê que quando ela sente a raiva, ela reage por uma coisa que de repente ela pode ter controle ou ela pode rever e repensar, é muito legal. A gente percebe isso. O meu filho Rodrigo, ele é apaixonado por esse filme, ele já assistiu mais de 15 vezes e cada vez que ele assiste ele fala, mãe, eu não tinha percebido isso. A diferença para o Divertidamente é que, na verdade, o Divertidamente coloca que são as emoções que controlam as memórias. E o que geralmente acontece é que as memórias que despertam as emoções. Porque é uma experiência que você viveu, que você se lembra que vai te trazer aquele sentimento que você sentiu naquele dia. Então, é que fica muito mais lúdico e mais fácil. Imagina colocar quantas Haileys dentro daquele mundo todo. Fica mais fácil para entender, eles resumiram. Fica muito mais fácil para compreender. Resumiram de uma maneira fantástica, não tem nem o que falar. Incrível. É verdade. Então, isso são realmente as partes, são as suas experiências de vida que dialogam com você. Eu sempre digo que existe o mundo de fora e o mundo de dentro. E a gente está muito habituado a se relacionar, a buscar melhoras de comunicação, a buscar estratégia de convivência, a buscar conhecimento para lidar com as pessoas e para poder produzir coisas no mundo de fora. E nós abandonamos o mundo de dentro, que é exatamente o que rege o mundo de fora. Olha, respondido, Renatinho, se alguém perguntar para você o que são partes, você pega o DVD do Divertidamente, assiste isso aí que você vai entender. E o mais legal é isso, é poder ter controle sobre essas partes, sobre essas coisas todas que nos controlam. E quando nós temos esse acesso, é onde as pessoas ficam encantadas a partir do Expandindo Sua Visão, porque no Inner Training Questão de Honra, tem a mudança, porém elas não entendem tanto. Claro, seria muito interessante ficar 15 dias com as pessoas dentro de um hotel e dar tudo de uma vez só, mas é muito difícil a pessoa ela ter esse tempo disposto para poder ter todas as ferramentas e sair 15 dias e não precisa fazer mais nada. Imagina um treinamento a cada semestre de 15 dias, daria tudo e mais um pouco do que nós damos. Mas não é possível. Então, assim, por isso que existem níveis para que a pessoa possa ir galgando. E não só níveis, como também vai ter agora a bússola, o Rap Insight, vão ter outros processos, vão ter palestras. Nós estamos já, esse ano vai ser cheio de conteúdos para que você possa estar acompanhando o seu desenvolvimento pessoal, ir muito além do que só aquilo que tem no treinamento. E sim, galgar algo mais e ser diferente, porque as pessoas estão na mesmice. E nas mesmices, inclusive, entrando em solidão, entrando em depressão, entrando em grandes medos, fobias. Isso mesmo, o ser humano não tem que ficar assim e não merece ser assim, eu não entendo. Nós não nascemos para isso. Eu não compreendo ainda como é que uma pessoa, realmente até entendo, mas não compreendo como uma pessoa, hoje, isso acho que eu falei na abertura do último treinamento, hoje, em 2017, uma pessoa cai em depressão. Eu não consigo compreender. Entendo, porque as pessoas exatamente, elas não, como é que chama, acabam não buscando, mas, tá aí na nossa frente. Nós não estamos dizendo que se você tem depressão ou se você tem qualquer outra
questão emocional, que isso não seja verdadeiro. Claro Pelo que é verdadeiro, contrário, é mais é verdadeiro. muito verdadeiro, e é muito real, e a gente entende isso muito. O que a gente está querendo, o que o Carlos está querendo dizer é que o que fica difícil para nós é, com tanto de informação, com tanto de possibilidades de solucionamento de questões primárias, porque são as questões primárias, as questões do dia a dia, são questões que vão acumulando e fazendo com que a gente chegue, né, num determinado estágio, num determinado ponto. Que a gente não consiga se dar o merecimento, né, de ter essa possibilidade de cuidar de verdade de nós. A gente cuida do corpo, né, hoje muito divulgado, cuida Sim. da imagem. As pessoas hoje, todos se preocupam muito com a imagem, inclusive os homens, o que era coisa só de mulher virou coisa de homem. Então, com estética. Externamente, para conviver com o mundo externo, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente esquece que internamente é o que faz com que realmente seja verdadeiro as coisas no mundo de fora. E se eu não me amo, eu não sou capaz de oferecer para o outro um amor sincero, um amor incondicional, um amor puro, sem cobranças e sem discriminação, um amor que seja legítimo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Vocês já ouviram eu falar isso algumas vezes. Inclusive, tem umas coisas que a gente acaba falando que parece até que a gente fica repetitivo, mas é porque não tem como fugir. Bom, enfim. Enfim, eu me pergunto, a Fabiana está com uma proposta de fazer a rádio com 20 minutos, 30 minutos. Como? Nós já estamos aí com quase 45 minutos. Então, vamos e não falamos encerrar. não falamos nada. Tem muita coisa para falar. Estou falando. Eu acho que a minha ideia de hoje, a nossa ideia de falar a diferença, de você se abrir às possibilidades e às intuições, os insights e as intuições, acho que já foi bem passada. E eu vou dar agora, só para a gente finalizar, 2 dicas. Uma o Carlos já deu. Diante de uma questão, um problema, respire fundo. Quantas vezes você achar necessário. Inclusive, a respiração faz com que você diminua todas as sensações que o seu corpo está sentindo. E a segunda dica é: olhe para as possibilidades. Quais são os caminhos que eu posso seguir? Né? E dentro desse problema, qual é a pior coisa que pode acontecer? Isso, ok. Se chegar nessa pior coisa, qual é a solução que eu vou arrumar para sair dessa pior coisa? Ah, Fabiana, parece simples. Talvez não seja simples a primeiro momento, mas se você treinar, se você estiver disposto, se você for verdadeiro em fazer isso de uma maneira séria e decidida, você vai descobrir que você vai se reeducando a maneira de como você vai olhar para aquelas questões, e os insights vão acontecer muitos por dia, para questões e desafios e até para ideias novas, você vai ter um insight para gerar novas possibilidades na sua história. É isso, não tem o que fazer. E uma próxima, não é dica, né? Mas seria legal você dar mais ok aí, de coraçãozinho, que a gente gosta. E compartilhar sempre, né, a nossa live. Afinal, se faz bem para você, se você teve um insightzinho desse tamanho, com alguma coisa que eu e o Carlos falamos, ou com um exemplo, ou até com um comentário que alguém aí escreveu e você leu, já valeu a pena, já fez diferença para você. Se fez diferença para você, pode fazer diferença para mais alguém. Alguém que esteja passando por um momento e que isso tudo faça muita diferença na história. Que ele ache, tenha um insight e conclua algo. Então, compartilha aí. Deixa que os seus amigos também saboreiem e se deliciem com as coisas boas que você teve acesso e que você tem usado no seu dia a dia. Aí, uma chuva de likes aí. Adoro. Eu gosto de coraçãozinho. Então, tá bom. Gente, até a próxima quarta-feira. Quinta-feira, olha como Deixa é eu o ver as hábito, datas. né? Nós mudamos É, para quinta-feira. quinta-feira. É verdade, a próxima quinta-feira. É, dia Então, 13. já passou o Rap Insight. O Rap Insight E eu vai ser no espero dia 11. vocês no dia Então, 11, lá no Rap Insight, para que a gente possa descobrir uma nova forma de olhar para a vida e ter vários insights juntos. É isso aí. Boa semana. Muito obrigado por estar dedicando o seu tempo a assistir aquilo que nós estamos dedicando o nosso tempo. Muito obrigado por esses coraçõezinhos aí para a Fabiana, que ela Adoro. ama o coração. E é isso.
Até a próxima e se Deus quiser. Deixa eu encerrar. Tchau, gente. Um beijo enorme. Deixa eu A encerrar. gente se vê a semana que vem. Encerrando a Web Rádio também, um abraço a você, tem aqui o Tiago Peluso. Tiago, manda seu e-mail, que seu e-mail está voltando, tá? Manda um e-mail novo, algum e-mail deu um problema aí. Rafael Aguiar e outras pessoas que estão sem nome. Então, abraço e muito obrigado. E aqui vamos... Tchau, tchau, gente. É claquete, eu sou claquete. Tchau, tchau.